Fãs de esportes, muito boa noite para todos vocês. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Linha de Passe. Vamos até às 10 horas da noite, falando muito de mais uma rodada, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para os jogos que acabaram agora há pouco. Quarta vitória seguida do Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, agora para cima do Fortaleza, depois de vencer o Internacional. Teve emoção até o fim, pênalti defendido, tudo daqui a pouquinho. Vamos falar também do empate do Fluminense com Vitória, o clássico Sansão com vitória do Tricolor, vitória do Galo para cima do Botafogo, tudo isso daqui a pouquinho. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Linha de Passe. De volta com Linha de Passe, acabou agora há pouco lá em Fortaleza, vitória do Palmeiras por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel, como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Olá, Abel, companheiros. Para você que nos assiste também, essa crise de ansiedade toma conta de todos, né? E na imprensa esportiva parece que ela triplica. Porque o Abel já estava simplesmente, assim, chutaram o Abel do Palmeiras, o ciclo tinha acabado, uma série de coisas. Só que você olhava para o time, às vezes tinha 6 ou 7 jogadores diferentes. O que era igual era a camisa e o treinador. Então isso leva um tempo. Cara, acho um mal barato ficar encerrando ciclos, ainda quando se trata de um vitorioso, né? Que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis nos últimos anos e a gente não consegue entender e respeitar que, às vezes, você pode passar um ano para arrumar a casa. Isso é perfeitamente possível no mundo do futebol, em equipes que têm dinheiro para contratar, equipes que não têm grana. Nem sempre só o dinheiro é que vai determinar em que posição você vai chegar no campeonato. Por isso que tem um campeonato. Senão a gente faria uma competição de investimentos, que investiu mais, você já dá o título, falando, isso aqui vai ganhar mesmo. Então, e o futebol seria uma chatice. Então, o Palmeiras já ganhou o campeonato? Não. Apenas que o Palmeiras está conseguindo, com o seu treinador, que é muito competente e ganhou vários títulos, e ultimamente tem sido tão competente, né? E chato ao mesmo tempo nas coletivas, ele consegue arrumar a casa, cara. E você tem que dar um tempinho para isso acontecer. Um ano pode ser ruim, o outro ano pode ser muito bom. Este ano está começando no Brasileiro, ele dá a impressão de que ele finalmente está conseguindo encontrar um formato, encaixar na equipe alguns jogadores que não tinham um melhor desempenho na temporada passada, como Felipe Anderson, o Giai. Você encontra o Rios dominante no meio de campo, impressionante. O Rios da Colômbia passa a jogar no Palmeiras, né? Porque eu vi muita gente dizendo que o Rios não servia não também. É a síndrome de Rames Rodrigues, essa. O Felipe Anderson também não servia. Não servia, ninguém servia. Nem o treinador, cara. Então, assim... A gente tem que levar em consideração, desculpe, Calçade, que os adversários também investem, também melhoram, também crescem com o passar dos anos, né? Nunca isso é observado. Sempre é a ótica do meu time, o meu clube, e os outros 19 são babacas que não estão fazendo nada. Você tem investimentos nos outros clubes. Um ano poderia... O ano está... Assim, você olha para o Flamengo, que é sempre... No caso, é um candidato pelo investimento, por ter acertado com o Felipe Luiz, tudo que tem, mas não é fácil para ele. Olha o Fluminense com o Renato Gaúcho. Tudo bem, sofreu um empate hoje, poderia sair líder do campeonato, depois de uma crise com troca de treinador. Então, o futebol, cara, principalmente o futebol brasileiro, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Calma, não precisa ser essa loucura toda. E vamos debater aqui muito isso nessa hora e meia que temos aqui no Linha de Passe, mas, gente, calma. Não precisa ser essa loucura toda. É isso, eu falei que o Palmeiras é o líder, porque é sempre bom lembrar que o Fluminense empatou, estava ganhando do Vitória. Vamos falar também desse jogo aqui no nosso Linha de Passe. E ontem o Flamengo também no empate com o Vasco por 1-1. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Bem, boa noite, Abel, boa noite a todos. A gente falou depois do jogo contra o Internacional que tinha sido uma vitória gigante, enorme do Palmeiras, até porque era um jogo aquele que poucos times conseguiriam vencer o Internacional jogando em Porto Alegre. Talvez essa segunda parte não se aplique ao Fortaleza nesse momento, pela fase que vive o Fortaleza, mas acho que é outra vitória gigante. É outro resultado
que não vai ser fácil, acho que para nenhum time conseguir, por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, acho que é outro, né? Vamos falar agora do fim do ciclo do Vojvoda, não faria sentido. Fortaleza tem um bom elenco, Fortaleza tem um bom treinador, hoje teve a chance de empatar no finalzinho e o Everton acaba pegando o pênalti, então eu acho que o Fortaleza vai sair dessa e por isso é outra vitória muito grande do Palmeiras, né? Que se junta a vitória do Internacional e o Corinthians. Com uma tabela feita assim no capricho. Pois é, Porto Alegre e Fortaleza, 2 jogos fora de casa, na sequência... Quase que a maior viagem que você pode fazer. Não, o que tem de pior aí? E depois tem La Paz. La Paz, assim. Pra terminar, no meio da semana em La Paz. Tanto parabéns, que você vê que o Abel nem leva o Paulinho para Fortaleza. Ele deixa o Paulinho trabalhando em São Paulo e acho que talvez, né, dado o calendário e essa loucura de viagens e tudo mais, ele vai fazer isso outras vezes com outros jogadores, deixar alguns parados em São Paulo para depois fazer viagens mais curtas, porque realmente o Calçade acho que destacou bem, né, uma tabela bem complicada para o Palmeiras nesse início, mas o Palmeiras consegue 2 vitórias gigantes que a gente pode colocar também junto com a vitória diante do Corinthians, que é o derby, que tem o peso que tem, então é um ótimo começo de fato. Achei que a atuação hoje ela foi inferior à atuação que a gente viu contra o Internacional, porque contra o Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha sido, acho que, indiscutivelmente superior ao Inter. E hoje, ok, as principais chances no primeiro tempo foram do Palmeiras, né? Uma com o Estevão, a outra com o Facundo. Mas não é que o Palmeiras tenha jogado da maneira que jogou contra o Inter, tendo até o volume que ele teve contra o Internacional. Achei que foi um jogo abaixo em relação ao último. Mas, gente, isso vai ser normal. Ainda que tenha jogado melhor do que o Fortaleza. Sim, melhor. Menos do que contra o Inter, mas melhor do que o adversário. Exato, porque o Fortaleza não conseguiu criar as chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Foi melhor do que o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, mas abaixo em relação ao jogo contra o Inter, e acho que é normal. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo, então é uma vitória enorme, mais um começo muito bom de Campeonato Brasileiro. E agora, enfim, tem Bolívar na Bolívia, né? Não é também uma partida fácil. Depois tem o jogo contra o Bahia aqui em São Paulo, que é um jogo em que, teoricamente, o Palmeiras é favorito. Então pode ser realmente um início muito bom, com mudanças feitas pelo Abel, né? Giai agora como zagueiro pela direita ali, acho que se confirmando nessa posição. Ele era a terceira opção, ou quarta opção para essa posição, né? Atrás do Marcos Rocha, do Mike, do Fux, e ele acaba ganhando esse espaço. O Felipe Anderson crescendo de produção. Enfim, depois a gente vai falar mais do jogo, mas acho que para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só... É isso aí, torcida do Palmeiras, que vitória do Verdão. Pessoal, quando saiu o pênalti ali para o Fortaleza, eu senti uma confiança naquele Everton, cara, que eu nunca tinha sentido antes. Sabia que ele ia pegar aquela bola, porque assim, cara, o pênalti foi muito mal marcado, na minha opinião. Ele subiu, pode ser que subiu com o braço aberto, mas o braço só chegou até o rosto do Daverson porque o Daverson ergueu o ombro, ao pular, ergueu o ombro e bateu aqui, ó, na parte de baixo do braço, ou seja, no tríceps ali, tríceps do jogador do Fortaleza.
aí ocasionando, pegando no rosto dele. Mas assim, Palmeiras está de parabéns, mais uma vitória consecutiva e a quarta no Brasileirão, se eu não me engano, se isola na classificação ali, já que o Fluminense perdeu para o Vitória no Maracanã, era o único time que tinha alguma chance de ficar colado no Palmeiras ou até mesmo assumir a liderança. Palmeiras é Palmeiras, né, pessoal? A gente pode comparar os times aí, Fluminense e Palmeiras, e é quando o time é copeiro, quando o time sabe jogar, é outra coisa, né? Fluminense vinha de um excelente momento, vitória em cima do Corinthians fora de casa, se eu não me engano era a quinta consecutiva, estava em busca da sexta, e aí, né, o Palmeiras mostrando como que se joga e fora de casa, né? Lembrando que o Fortaleza não perdia há muito tempo ali na casa deles, a última vez foi para o Cruzeiro, e o Palmeiras foi lá na raça e arrancou essa vitória que agora se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor do Palmeiras, comentem aí o que acharam da partida, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, estarei trazendo aqui mais conteúdo relacionado ao Palmeiras, dessa grande vitória e liderança do Verdão. Valeu!